Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e com ditados populares ou provérbios. Já estamos aí na lição 9 com esse ditado que iremos estudar hoje, né? Tirar dúvidas, saber mais sobre a sua origem. E o ditado que a gente vai falar hoje tem a ver com essa imagem aqui, que seria um cão raivoso, né? Então, para quem já viu o título do vídeo, já sabe de que ditado estamos falando. Então, aqui nós temos um cão raivoso, né? Eu não gostaria de ficar perto desse cão, né? Lembrando que todas as imagens são pegas, né? De inteligência artificial. Esse cachorro aí não pertence a ninguém, né? E aí nós temos um outro cão, já mais dócil, né? Vendo que a gente tem aí uma mão fazendo um carinho nele, não? Então um cão mais dócil, já com o portão aberto e tudo mais, né? E aí nós temos então a junção dessas duas imagens, trazendo pra gente o ditado popular desse vídeo, que seria: cão que ladra, assim como a primeira foto, não morde, assim como a segunda foto. E aí vamos para a origem desse provérbio, desse ditado popular. E então esse provérbio, cão que ladra não morde, tem a origem antiga e é encontrado em diversas culturas com variações semelhantes. A ideia central da frase é que quem fala muito ou ameaça frequentemente, na verdade, não costuma agir com violência ou cumprir com suas ameaças. O ditado se baseia na observação do comportamento canino. Geralmente, um cão que late constantemente está tentando, na verdade, afastar o perigo por meio do barulho, né? Tentando fazer com que o que ele acha que é uma ameaça para ele, então ele faz barulho para tentar afastar essa ameaça dele, né? Em vez de atacar fisicamente, né? Ou seja, o latido é mais um sinal de insegurança ou intimidação do que de ação agressiva real, né? Então, assim como os cachorros têm esse costume, as pessoas também, muitas vezes, pessoas que costumam brigar, gritar e ameaçar de forma assim verbal, né? Muitas vezes não é exatamente porque a pessoa vai bater ou vai fazer alguma coisa mais violenta, né? Então, na língua portuguesa, esse provérbio foi amplamente popularizado através da tradição oral, provavelmente vindo do latim. Um correspondente latino seria algo como canis latrans non mordet, que significa literalmente cão que ladra não morde. E o provérbio também aparece em línguas como o espanhol, que aí seria, não sei se a pronúncia está certa, mas seria perro que ladra no muerde. Eu acho que é assim, que se eu tiver errado e quem souber a pronúncia correta, por favor, nos esclareça, né? E o inglês aí, eu também não sei se eu vou falar corretamente, mas barking ou barking, né? Dogs seldom beat, ou bite, né? O que mostra sua difusão e reconhecimento intercultural, né? Agora, a moral do provérbio é clara: não se deve temer imediatamente quem faz muito barulho, por muitas vezes é só fachada. O verdadeiro perigo, muitas vezes, vem silencioso. Então, nós vemos aí que às vezes o muito falar se torna um blefe para ver se a pessoa, no caso a outra pessoa, se assusta e desiste da próxima ação, né? E aí, no caso, a pessoa que está fazendo muito barulho, que está fazendo muita ameaça, se livra da situação que ela prevê, né, que vai acontecer. Então, na verdade, o verdadeiro perigo, ele vem silencioso, como uma cobra, né? Que ela vem rasteiro, devagar, olhando a sua vítima e estudando
estrategicamente o momento correto, o momento certo para ela dar o bote. E aí a pessoa nem vê de onde que ela veio e já foi picado. Acabou. Mesma coisa um cachorro que quando ele está com a intenção mesmo de morder, a gente já viu, né, em vários filmes, os cachorros que vão, né, morder a pessoa, ele não late, não. Já viu em Resident Evil, o cachorro chega já, vamos dizer assim, fazendo um barulho com a boca, mas não é de latido, né? Então é diferente. E aí nós temos para ilustração, né, um cachorro dócil e do lado dele ou atrás dele, né, uma fachada de um cachorro bravo, ou seja, não chegue perto porque eu sou bravo. Na verdade ele não é. E aí para a aplicação bíblica desse provérbio, ou seja, um exemplo, né, na Bíblia onde encontramos a aplicação desse provérbio, seria no segundo livro de Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, por termos aí 37 versículos para cada um desses capítulos, eu não vou, né, deixar ou ler aqui os 74 versículos, né, somando todos os dois capítulos, que aí vai ser muita leitura, vai estender bastante o vídeo, deixando aí o momento desnecessário. Então, tarefa para casa seria ler os dois capítulos aí desse segundo livro de Reis. Então, capítulo 18 e 19. Então, o exemplo bíblico para esse provérbio seria a história do rei Senaqueribe e o comandante Rabissaque, que seria o cão de guarda do rei, né? Vamos dizer assim. Um excelente, então, exemplo bíblico que reflete o espírito do provérbio cão que ladra não morde está na história da ameaça do rei assírio, Senaqueribe, contra o reino de Judá, durante o reinado de Ezequias, especificamente nos capítulos 18 e 19 do segundo livro de Reis. Aí, para o contexto dessa história, né? O que seria essa história? Do que se fala a história? Então, Senaqueribe, rei da Síria, havia conquistado várias nações. E ele, claro, não descansou, né? Agora eu estou de boa. Não, ele queria mais. E agora ameaçava Jerusalém. Então ele enviou o seu comandante, seu cão de guarda, né? Seu capataz, Rabissaque, ou Saqué, para intimidar Ezequias e o povo. Então Rabissaque fez discursos públicos, cheios de arrogância, insultos e ameaças, dizendo que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém. Claro, fica claro aí que ele não conhecia o poderio do rei, né, que reinava ali, o Deus, né, na verdade, o Deus que reinava ali em Jerusalém. Então, ele fez ameaça dizendo que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém da mão do rei de Assíria. Dura coisa é ameaçar o Deus vivo, né? E ele tentou minar a confiança do povo em Ezequias e no Senhor, dizendo que a resistência seria inútil. Duas palavras, né, para uma situação que a pessoa sequer sabe como vai ser. E aí, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, versículos 29 e 33, nós temos aí uma breve passagem a respeito desse contexto. Mas aí, uma pincelada nós colocamos aqui que seria: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar-vos, né, da sua mão. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, eles estavam contando a vitória certa se baseando nas conquistas passadas, né? Ou seja, um time de futebol que venceu os últimos jogos, achando que o próximo jogo também vai vencer e acaba perdendo. Rabissaque, então, era como o cão que ladra,
fazia muito barulho, falava alto, ameaçava, mas na verdade não tinha controle nenhum sobre o que estava por vir. E aí nós temos aí duas ilustrações, basicamente, para mostrar, né, para explicar um pouco sobre esse trecho, né, da história. A resposta de Ezequias foi o quê? Ao invés de ele se desesperar, né, ficar, meu Deus, agora nós vamos morrer. Não, ele confiou em Deus para buscar ajuda. Então ele buscou ao Senhor. Ele rasgou as suas vestes, foi ao templo e enviou mensageiros ao profeta Isaías, pedindo orientação. Então ele fez o correto. Ao invés de se desesperar, espera aí, quem reina aqui é Deus. Então vamos falar com Deus, ué. Deus respondeu por meio do profeta. Em segundo livro de Reis, no capítulo 19, versículo 32, diz o seguinte: assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira. O desfecho, né? Então, o que o Senhor falou? Não faça nada. Deus interveio sobrenaturalmente naquela noite. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil soldados assírios no acampamento do inimigo. Ou seja, ele não esperou nem sequer os soldados assírios invadir ou atacar o povo de Jerusalém. Então ali, sorrateiramente, o anjo do Senhor saiu e matou os 185 mil soldados assírios. Senaqueribe, assustado e derrotado, sem sequer ter atacado Jerusalém, voltou envergonhado para Nínive e acabou sendo morto pelos seus próprios filhos. Então, uma ilustração mais ou menos aí, né, dessa cena onde o rei acaba sendo morto após a sua iminente derrota, por ter ameaçado o próprio Deus, né? Ele não ameaçou o rei somente, ele ameaçou Deus. Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 19, versículo 37 até o 35 até o 37, conta exatamente como Deus fere os assírios e livra Judá. Então, versículo 35, e sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Então está aqui na Bíblia marcando: o anjo do Senhor saiu arrebentando com tudo e já era. E quando se levantaram os restantes pela manhã, ainda sobrou, né? Eis que todos esses eram corpos mortos. E no versículo 36, então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu, no versículo 37, sucedeu que, estando ele adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, né? No caso, então, Nisroque seria o deus que o Senaqueribe estava adorando. E seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada, e eles acamparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, os filhos mataram o pai e no caso o reino acabou tendo outra pessoa em seu lugar. Conclusão dessa história. Então, o caso de Senaqueribe e Rabsaqué ilustra perfeitamente o provérbio que cão que ladra não morde. Nesse caso, o cão que estava latindo não sabia exatamente com quem estava, né, lidando, né? Ele ameaçou a pessoa errada, ou as pessoas erradas, né? Apesar das ameaças intensas e do discurso arrogante, eles não conseguiram cumprir o que diziam. Todo o poder que diziam ter foi frustrado pela ação do Deus de Israel. E esse episódio nos lembra que nem toda ameaça é de fato perigosa. E que muitas vezes quem mais grita é justamente quem menos tem poder real. Assim como
o rei Senaqueribe, que por ter conquistado várias nações, achou que estava por cima e poderia conquistar qualquer outra nação que viesse à sua frente. Mas se deu mal. E acima de tudo, essa história mostra que a confiança no Senhor é mais eficaz do que qualquer tentativa humana de defesa. Então, trazendo para os tempos de hoje, independente da situação, se você vê uma situação, se você está vivendo uma situação adversa, né? A primeira opção mais válida não é se desesperar, e sim buscar ajuda em Deus. Né? No caso, hoje, não é igual nos tempos de Ezequias, onde ele foi buscar ajuda do profeta Isaías, mas nós podemos falar diretamente com Deus, porque após a vinda de Jesus, Jesus rasgou o templo, né, a cortina do templo. Então, o véu se rasgou, né, o véu do templo. E por isso não existe mais uma separação entre nós e Deus. A gente pode falar diretamente com Deus. E assim pedir ajuda, e assim Deus falar diretamente com a gente, sem precisar exatamente de um profeta. E assim nós temos a confiança em Deus, falamos com Ele, e Ele nos fala, nos revela aquilo que a gente precisa ou pode fazer através do poder dele mesmo, né? E aí, o que você achou dessa lição? Essa lição foi agradável e explicativa, e também, no caso, ensinou algo de Deus pra gente? Coloque aí nos comentários o que você achou. E se você quiser aprender mais sobre essa história, né, de Senaqueribe, aí você pode, primeiramente, caso você queira, solicitar o PDF dessa lição, esse, né, slide que você acabou de ver, a gente pode enviar para você. E também, se você quiser, eu montei aqui um sermão, e eu posso te passar o PDF desse sermão. Não é tão elaborado quanto esses slides, porque não é apresentado no vídeo, mas tem várias informações a mais para que a gente possa estudar mais sobre essa lição, sobre essa história e o que essa história pode nos acrescentar para os dias de hoje. Então, se você quiser, é só você entrar em contato com a gente no grupo de WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado. Entra lá, solicita o PDF. Se quiser ficar, pode ficar. Eu sempre estou colocando todos os meus vídeos, né, diários e o semanal, juntamente com os arquivos em PDF. Entra lá, pede o PDF. Se não quiser ficar, pode também sair sem problema nenhum, ok? Então, vamos ficando por aqui. Já agradecendo a todos vocês que assistiram até esse momento. Mas se você que assistiu ainda não se inscreveu no canal, dá uma ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa acompanhar todos os meus vídeos, né, assim que eles forem postados. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, vizinhos, qualquer pessoa que você conheça e que tenha curiosidade sobre os provérbios, ditados populares, e que precise estudar um pouco mais aí a palavra de Deus, se você achou interessante. Tá bom? É isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.